Imagina o som da chuva fina caindo nas calçadas de Lisboa, no final de um dia cinzento de agosto. João Mendes, um homem de 35 anos, fecha as portas da sua padaria no bairro Alto, o aroma de pão fresco ainda pairando no ar como um fantasma reconfortante. Há 6 anos que a vida dele é esta: acordar às 5 da manhã, amassar massa, atender clientes habituais que mal trocam palavras, e regressar a um apartamento vazio na Alfama. Divorciado, sem filhos, sem sonhos que o impulsionem. Estás preso, João, dissera-lhe a ex-mulher, Maria, antes de partir com um engenheiro civil, deixando-o com as feridas abertas de uma traição que ainda sangra em silêncio. Ele não a culpa tanto quanto se culpa a si próprio, por não ter sido suficiente, por ter escolhido a segurança em vez da ambição. Mas naquela noite, ao carregar o saco de lixo com os bolos do dia anterior, política da casa, nada com mais de 12 horas se vende, uma voz infantil corta o ar como uma lâmina afiada. Desculpe, senhor, tem algum bolo estragado? Não fresco, só estragado. João vira-se, e ali está ela, uma menina de uns 8 anos, roupa suja, cabelo emaranhado, olhos castanhos cheios de uma determinação que o faz parar. Ana, viria a saber mais tarde. Aquela pergunta simples, pedindo lixo em vez de dignidade, desperta algo nele que andava adormecido, uma raiva surda contra o mundo que permite isto. João hesita, o saco pesado na mão. Os bolos de chocolate ali dentro estão perfeitos, apenas vencidos por uma regra arbitrária da dona da padaria, a senhora Isabel, de 75 anos, que insiste em frescura absoluta para manter a clientela. Política é política, pensa ele, mas os olhos da menina cravam-se nos seus como agulhas. Sim, tenho, responde, abrindo o saco e colocando 2 pedaços num recipiente limpo. São de hoje, ainda bons. Ela pega com cuidado, como se fosse um tesouro frágil, murmura um obrigado e desaparece pela ruela escura. João fica ali, o coração apertado, questionando-se se fez o suficiente ou se devia ter perguntado mais. Mas o silêncio dela, aquela muralha de segredos, impede-o, naquela noite, no apartamento solitário, as memórias da traição de Maria voltam como ondas, as mentiras sussurradas, as noites em que ela saía para trabalhar e voltava com o cheiro de outro homem. Ele engola a dor, como sempre, mas algo muda, a menina desperta uma fúria latente, uma necessidade de confrontar as injustiças que o mundo ignora. No dia seguinte, ela regressa, pontual como o sino da igreja próxima. João já tem 2 pedaços de bolo de limão prontos. Voltaste, diz ele, tentando soar casual. Tem bolo estragado? Pergunta ela, ignorando a tentativa de conversa. Ele entrega, mas desta vez arrisca. Onde moras, miúda? Os teus pais sabem que andas por aí sozinha? Perto. Sim, sabem. Respostas curtas, ensaiadas, como se tivesse medo de revelar demasiado. João sente a tensão crescer, uma pressão no peito que o faz recordar a própria solidão pós-divórcio, quando Maria o deixou por alguém, com futuro. Ele não insiste, mas a cada noite que ela aparece, 3 semanas seguidas, a preocupação transforma-se em obsessão. Salva os melhores bolos para ela, tenta extrair detalhes. Qual é o teu apelido? Vais à escola? Não posso dizer. Não vou. E sempre, um é para mim, o outro para o meu irmãozinho, o Tiago. Ele adora bolo. Os pais não têm fome. Aquela frase ecoa nele como um soco, evocando a traição da sociedade que abandona os seus. João, que passou anos em silêncio perante a própria dor, começa a sentir uma raiva borbulhante, contra quem? Ainda não sabe, mas a inolência dela alimenta a sua. 4 semanas depois, a menina aparece mais magra, os olhos fundos, tropeçando ao pegar no recipiente. João agarra-lhe o braço. Quando comeste pela última vez? Ontem. A mentira é óbvia. Ele obriga-a a sentar no passeio, entra na padaria, faz uma sanduíche de presunto e queijo, traz leite. Ela devora tudo, guarda metade para o irmão. Onde está o Tiago agora? Onde é a vossa casa? Não posso dizer. Se disser, chamam alguém e levam-nos. A confissão vem aos poucos. Os pais morreram num incêndio há 4 meses, num prédio antigo em Marvila, causado por negligência do proprietário que ignorava as queixas de instalações elétricas defeituosas. Estávamos no acolhimento, mas iam separar-nos, então fugimos. João sente o mundo girar, uma criança de 8 anos, cuidando de um irmão de 5, vivendo num carro abandonado. A raiva explode internamente, contra o sistema de proteção infantil português, lento e burocrático, que separa famílias em vez de as unir, contra o proprietário ganancioso que causou a morte dos pais deles. Mas ele promete, não chame ninguém. Mostra-me onde vivem.
Após hesitação, ela leva os 6 quarteirões adiante, até um estacionamento abandonado atrás de um supermercado fechado. No carro enferrujado, Tiago dorme enrolado num cobertor sujo, febril, respirando fraco. Ele fica melhor com bolo, mas agora está pior. Hipoglicemia, viria a descobrir, o corpo do menino a colapsar por falta de açúcar e cuidados. João não aguenta mais o silêncio. Carrega Tiago para o carro, leva-os para o apartamento. Ficam comigo até arranjarmos algo. Ana chora baixinho, se nos separarem, morro. Ele promete, mas a traição do sistema pesa-lhe, o acolhimento que falhou, o proprietário que escapou impune. No hospital, mente ser tio deles, os pais mortos. Os testes confirmam, hipoglicemia grave, quase coma. O bolo salvou temporariamente, diz o médico. Mais uma semana aí. João sente a fúria crescer, uma densa nuvem de ressentimento. Enquanto Ana segura a mão do irmão, ele pesquisa, o incêndio em Marvila, causado por fios elétricos velhos que o dono, um empresário chamado Ricardo Sousa, ignorara apesar de denúncias à Câmara Municipal. Sousa, rico e conectado, escapara com uma multa irrisória, enquanto famílias perdiam tudo. A traição ultimate, o sistema protegia os poderosos, abandonando os vulneráveis. João, marcado pela própria dor de Maria o ter traído por status, vê um paralelo, a sociedade o traíra também, deixando-o vazio. Agora, com as crianças em casa, ele planeja, vingança não violenta, mas devastadora. Recolhe provas, contacta vítimas do incêndio, usa contactos na padaria para aceder a documentos públicos via lei de acesso à informação administrativa. Os dias viram meses de tensão sufocante. Ana e Tiago adaptam-se devagar, ele na cama, eles no sofá. João ensina a Ana a ler com recursos online, leva Tiago ao médico particular, pagando do bolso. Mas o medo para, uma batida na porta pode ser a polícia judiciária ou a Comissão de Proteção de Crianças. Ana, traumatizada, mal fala, o silêncio dela um espelho da dor de João. Um dia, Maria liga, ouvi que estás com crianças. Que loucura é essa? Ela, agora casada e com um filho, rida, falta de ambição, dele. A traição reacende, tu deixaste-me por nada, Maria. Agora, vejo o que é importante. Ele desliga, a raiva canalizada para o plano. Inscreve-se como pai de acolhimento, um processo árduo em Portugal, verificações, visitas, formação. Durante 4 meses, esconde as crianças, o coração acelerado a cada inspeção. Pesquisa Sousa, o homem expandira negócios, ignorando processos judiciais parados no Tribunal Administrativo. João, impulsionado pela dor das crianças, Ana sonhando com o fogo, Tiago chorando de fome, contacta jornalistas, compila dossiês com relatos de inquilinos, laudos ignorados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A tensão explode numa terça-feira chuvosa de dezembro. A assistente social, Dona Carla, chega para a visita final. Ana, corajosa, conta tudo, o carro, a fuga, como João os salvou. Ele não nos traiu como os outros. Dona Carla olha para João, sabemos das crianças desaparecidas. Podia ser acusado de sequestro. O pânico sobe, mas ela continua, mas salvou-as, recomenda aprovação. Oficialmente, tornam-se seus filhos de acolhimento em janeiro. Celebram com bolo fresco, mas João não para. A vingança culmina, envia o dossiê a um jornal de Lisboa, expondo Sousa. O escândalo estoura, manchetes sobre negligência, processos reabertos, Sousa perde contratos, enfrenta multas pesadas e uma ação coletiva. A satisfação é amarga, Sousa arruinado, mas as crianças ainda carregam cicatrizes. Ana, agora com 11, quer ser advogada para punir os traidores. Tiago, 8, ajuda na padaria, rindo mais. João, aos 37, adota-os um ano depois, após audiências no Tribunal de Família. No dia da assinatura, no cartório, ele pensa no preço, o risco de prisão, a exaustão emocional, a solidão quebrada mas substituída por responsabilidade eterna. Salvamos-nos uns aos outros, diz Ana. Mas João sabe, a vingança curou parte da dor, mas deixou um vazio, o silêncio da traição nunca se apaga completamente. E assim, em Lisboa, 3 almas feridas encontram paz frágil, pagando o preço de escolhas que mudaram tudo.